Já aconteceu com você de alguém te sorrir, mas você sentir que aquele sorriso não é verdadeiro? Ou de receber um comentário disfarçado de piada que deixa uma sensação estranha, como se fosse um ataque velado? O ressentimento em muitos relacionamentos não se manifesta em brigas ou gritos, mas de formas mais sutis, mais encobertas, por isso mesmo, mais perigosas. Neste vídeo, vamos explorar um tema que poucos têm coragem de abordar: os sinais de desprezo que se escondem nos pequenos gestos do dia a dia. Porque nem sempre se trata das palavras que são ditas, mas das ações que são tomadas, ou até mesmo daquelas que são evitadas. Olhares vazios, comentários irônicos ou silêncios intencionais podem revelar muito mais do que você imagina. O psicólogo e filósofo Mário Alonso afirmou certa vez: o que negamos dentro de nós, projetamos nos outros. Essa ideia nos leva a uma verdade inquietante. Aqueles que demonstram rejeição ou desprezo por nós muitas vezes o fazem a partir de suas próprias feridas emocionais. No entanto, isso não diminui o impacto que causam em nós. Hoje, vou te mostrar 12 sinais claros de que alguém sente aversão por você, mesmo tentando esconder isso. Acredite, esses sinais estão mais próximos do que você pensa, até mesmo em relações que parecem próximas e afetuosas. Não subestime o que está prestes a aprender, porque esse conhecimento pode transformar sua forma de interpretar os relacionamentos humanos. O mais importante, proteger seu bem-estar emocional. Fique até o final, porque assim que você identificar esses sinais, terá as ferramentas para agir. Antes de continuar, se esse tema te interessa, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui, exploramos as profundezas da mente humana para te ajudar a entender o que acontece ao seu redor e a se proteger emocionalmente. Os sinais de rejeição nem sempre são expressos com palavras duras. Muitas vezes são sussurrados através de gestos aparentemente inofensivos, mas que, juntos, contam uma história muito diferente. Por exemplo, pense naquela pessoa que sempre chega atrasada aos seus encontros, mesmo sabendo quanto eles são importantes para você. Você pode pensar que é apenas um descuido, mas quando isso se repete e as prioridades dessa pessoa parecem estar sempre acima das suas, talvez você esteja diante de um desprezo disfarçado de desatenção. O sarcasmo é outra ferramenta poderosa no arsenal da rejeição silenciosa. Já aconteceu de alguém fazer um comentário aparentemente inocente, mas que te incomodou? Algo como: "Ah, claro, você é sempre tão perfeito." À primeira vista, parece uma brincadeira, mas por trás dessas palavras está a tentativa de minimizar suas conquistas, apagar seu brilho. E o pior é que, se você reagir, ainda pode ouvir que está exagerando ou que lhe falta senso de humor. As emoções reprimidas inevitavelmente encontram uma forma de sair, e o desprezo não é exceção. Em muitos relacionamentos, esse sentimento se camufla em omissões. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas aquela pessoa que constantemente se esquece de te incluir nos planos, que não te consulta em decisões importantes mesmo quando deveria. Será que realmente faz isso por distração, ou é uma forma de mostrar que não te valoriza como deveria? Pense em uma situação comum. Você está numa reunião de família ou no trabalho e compartilha algo pessoal ou significativo para você. Enquanto fala, percebe que alguém desvia o olhar, mexe no celular ou interrompe para mudar de assunto. Esse pequeno gesto, essa falta de atenção, dói mais do que deveria, não é? Às vezes, não é necessário um confronto direto para expressar rejeição. Em algumas ocasiões, o simples ato de ignorar alguém já transmite a mensagem. E depois vem a exclusão intencional. Talvez não te digam abertamente, mas você sente. Você não foi convidado para aquele jantar, para aquela reunião que todos comentam depois, ou talvez nem te consultaram sobre algo que te afeta diretamente. Isso não é coincidência, é uma forma de traçar limites invisíveis, de te enviar uma mensagem clara: você não pertence aqui. O filósofo e psicólogo Mário Alonso nos deixou um alerta: a sombra é tudo aquilo que não gostaríamos de ser, mas também o que não reconhecemos que somos. É provável que essas pessoas que projetam desprezo em você façam isso porque algo em você as lembra de suas próprias inseguranças ou medos. No entanto, isso não significa que você deva aceitar esse comportamento.
O verdadeiro problema surge quando esses sinais são tão sutis que você começa a duvidar de si mesmo. Será que estou exagerando? Será que estou vendo coisas onde não existem? Não. Esses sinais, embora pequenos, têm algo em comum: a constância. E essa constância é a chave para reconhecê-los. Um sorriso forçado aqui, um comentário sarcástico ali. Tudo forma um padrão que, se não for identificado a tempo, pode desgastar sua autoestima e roubar sua paz interior. E ainda nem falamos de uma das formas mais nocivas de desprezo disfarçado: a manipulação emocional. Isso pode se manifestar em alguém que usa suas próprias palavras ou erros do passado para te humilhar diante dos outros, ou em quem compartilha informações pessoais que você confiou, com o único objetivo de te prejudicar. Esse tipo de comportamento não busca apenas te ferir, mas também influenciar como os outros te veem. Se você já sentiu que alguém próximo age dessa forma com você, não ignore. Entender esses sinais não só vai te ajudar a se proteger, mas também vai te dar clareza para decidir quem merece continuar na sua vida. Mas isso não é tudo. Ainda existem formas mais sutis e destrutivas de manifestar esse tipo de rejeição, e é sobre isso que vamos nos aprofundar a seguir. Quando um relacionamento está contaminado por ressentimento ou desprezo velado, os sinais nem sempre são evidentes. É como um fogo lento que arde por dentro. Você não vê, mas sente. Um dos indícios mais comuns, e ao mesmo tempo mais fáceis de ignorar, é o desdém disfarçado de pequenos esquecimentos. Talvez uma amiga esqueça datas importantes, como o seu aniversário, mas se lembre com precisão das datas dos outros. Ou talvez alguém próximo ignore suas conquistas, mas nunca perca a oportunidade de destacar as conquistas dos outros. Coincidência? Dificilmente. Essas são como pequenas fissuras invisíveis nos alicerces de um relacionamento. No começo, parecem insignificantes, mas com o tempo, se não forem identificadas, podem destruir qualquer vínculo. Mário Alonso Puy estava certo ao afirmar que o que negamos em nosso interior acaba se refletindo nos nossos relacionamentos com os outros. Esse desprezo velado fala menos de você do que da outra pessoa, das sombras internas que ela projeta sobre você. Reconhecer isso é o primeiro passo para se libertar do seu impacto. Outra forma de desprezo disfarçado se manifestar é através do apoio que é retirado nos momentos cruciais. Imagine o seguinte: você está apresentando um projeto que lhe entusiasma, explicando com emoção as etapas que o levaram até aquele ponto, e a pessoa de quem você esperava apoio simplesmente responde com um legal ou muda de assunto sem mais. Essa falta de entusiasmo, esse vazio em sua resposta, é uma forma silenciosa de invalidar seu esforço e, no fundo, suas emoções. Então, aos comentários que parecem inocentes, mas, na realidade, estão carregados de intenções ocultas. Talvez alguém diga algo como: nem percebi que você está usando roupa nova. É tão básica que parece a mesma de sempre. Parece um comentário sem importância, mas o que ele realmente esconde é uma tentativa de menosprezar você enquanto se refugiam sob a desculpa de sinceridade. Esse tipo de interação passivo-agressiva pode ser devastador, pois ataca diretamente a autoestima. Ao mesmo tempo, faz você questionar se está interpretando as coisas corretamente. Agora, pense naqueles momentos em que alguém não critica você abertamente, mas usa o sarcasmo para fazer isso. Frases como "é só uma brincadeira", "não fique bravo", ditas depois de um comentário doloroso, são um exemplo claro. O sarcasmo pode ser uma forma divertida de comunicação entre pessoas próximas, mas quando é usado repetidamente para atacar, transforma-se em uma ferramenta de agressão disfarçada. O problema com esse tipo de agressão é que ele deixa pouco espaço para defesa, já que a pessoa pode sempre se desculpar dizendo que era só uma piada. A exclusão também é uma arma silenciosa, mas extremamente poderosa. Talvez você não seja convidado para uma reunião importante no trabalho, ou descubra depois de um jantar entre amigos ao qual você não foi convidado. No começo, você pode achar que foi um erro, mas se isso acontecer repetidamente, a mensagem fica clara: você não faz parte do círculo. Esse tipo de rejeição, embora sutil, dói profundamente porque ataca uma das nossas necessidades humanas mais essenciais: sentir-se incluído, sentir que pertencemos.
E o que acontece quando esses comportamentos se tornam tão comuns que você começa a normalizá-los? Talvez você se diga que não é tão grave, que está exagerando. Mas você não está exagerando. Como Mário Alonso Puig destacou, a consciência coletiva muitas vezes nos empurra a ignorar o que, no fundo, sabemos que é verdade. É hora de parar de justificar essas atitudes e começar a vê-las pelo que realmente são, sinais de um problema que precisa de atenção. Há algo especialmente perigoso quando esses sinais não são detectados a tempo. Eles começam a influenciar a maneira como você se vê. Pouco a pouco, a mensagem sutil de rejeição ou desprezo pode infiltrar-se em sua mente, fazendo você duvidar de seu próprio valor. E isso, sem dúvida, é o mais devastador de tudo. Mas ainda não terminamos. O mais importante está por vir, porque as ferramentas para se proteger dessa dinâmica estão ao seu alcance, mesmo que às vezes isso não pareça ser o caso. Existe um caminho para romper com essas relações tóxicas sem se culpar pelo que sente, e estamos prestes a explorá-lo. A maneira como os outros nos tratam pode se tornar um espelho distorcido de como começamos a nos ver. Se você recebe constantemente sinais de rejeição, mesmo os mais sutis, como o desinteresse pelo que diz ou desprezo pelas suas conquistas, algo dentro de você começa a duvidar. É como uma gota d'água que, embora pequena, cai repetidamente no mesmo lugar, desgastando pouco a pouco a rocha. O problema é que muitas vezes você não percebe esse desgaste até que já esteja bastante avançado. Mas há algo crucial que você precisa saber. As ações dos outros não definem seu valor. Embora essas dinâmicas se tornem tão rotineiras que você comece a se sentir responsável, você não é. Como Mário Alonso Puig ensinou, as projeções que os outros fazem sobre você estão mais relacionadas com o que eles negam em seu interior do que com algo que você tenha feito. No entanto, isso não significa que você deva tolerar isso. Aprender a reconhecer esses sinais é o primeiro passo para proteger sua estabilidade emocional. Pense assim: cada relacionamento que você tem, seja com um amigo, colega ou até mesmo um membro da família, é como uma balança. Se você sente constantemente que está dando mais do que recebe, essa balança pode estar desequilibrada, e esse desequilíbrio raramente acontece por acidente. Por exemplo, imagine que você está sempre disponível para alguém, mas quando você precisa de apoio, essa pessoa desaparece de repente. Esse padrão, mais do que um descuido, é uma escolha, e o impacto emocional que isso deixa não deve ser ignorado. Um dos aspectos mais insidiosos do ódio disfarçado é que raramente se apresenta como um ataque direto. Em vez disso, aparece como uma coleção de pequenas ações que, juntas, geram um sentimento constante de rejeição. Uma ligação que nunca chega, um comentário que minimiza seus sentimentos, um olhar que faz você se sentir invisível. Essas ações não são barulhos altos, são sussurros constantes que corroem sua paz. E então, ao jogo da comparação. Talvez você ouça essa pessoa falar maravilhas de outra pessoa, destacando que ela faz o que tem, enquanto com você ela só aponta seus defeitos ou carências. Esse tipo de comportamento pode parecer inocente, mas é projetado para fazer você se sentir inferior, para mantê-lo em um estado de insegurança. Porque, como disse Alonso Puig, onde reina o poder, falta o amor. E essas comparações não visam fortalecer um vínculo, mas estabelecer uma hierarquia onde você está sempre em desvantagem. Mas como se proteger de algo tão intangível? A chave está em observar padrões, não incidentes isolados. Se alguém tem um dia ruim e fica distante, isso não significa necessariamente que te odeia. No entanto, se essa atitude se repete constantemente, é hora de prestar atenção. A consistência é o que distingue um comportamento acidental de um comportamento intencional. O mais difícil de aceitar é que, muitas vezes, esses sinais vêm de pessoas próximas, aquelas em quem você confia. O impacto é maior porque as expectativas também são. Mas é aí que reside o seu verdadeiro poder. Você pode escolher como reagir. Não se trata de confrontar com raiva ou procurar culpados, mas de estabelecer limites claros que protejam seu bem-estar. Reconhecer estes sinais não é tarefa fácil, mas é necessário. Ignorá-los não os fará desaparecer.
Apenas permitirá que criem raízes, não só na forma como te vês, mas também nas ações dos outros em relação a ti. As relações humanas são um terreno complexo, como um jardim que exige cuidado constante. Mas quando o ódio oculto começa a germinar, é como uma erva daninha que cresce em silêncio, enrolando-se lentamente até ocupar todo o espaço. Identificar estes sinais não é apenas um ato de autodefesa, é uma forma de proteger o que tem de mais valioso, a tua paz interior e a tua autoestima. Um dos exemplos mais claros deste desgaste emocional ocorre quando alguém próximo usa as tuas inseguranças como arma. Talvez, durante uma conversa banal, essa pessoa mencione com um sorriso aparentemente inocente algo que sabe que te magoa. Não é dito de forma direta, mas o impacto é igualmente profundo. Esse comportamento não pretende apenas ferir, mas também estabelecer um controle subtil sobre a forma como te percebes. E surge uma pergunta importante: como diferenciar alguém que está apenas a ter um mau dia de alguém que constantemente corrói a tua autoestima? Mário Alonso falava sobre o poder do conhecimento, desse olhar interior que permite encontrar respostas, mas também estabelecer limites. Por quê? Por vezes, o mais difícil não é ver os sinais, mas aceitá-los. O silêncio também pode ser uma arma poderosa de rejeição. Uma mensagem não respondida, uma conversa interrompida abruptamente ou um olhar ausente podem parecer coisas pequenas, mas juntas constroem uma sensação de exclusão que magoa profundamente. Compreender e aceitar estas dinâmicas é essencial para preservar o teu bem-estar emocional e manter relações saudáveis, que nutrem em vez de desgastar o teu sentido de valor. Já partilhaste algo importante com alguém e recebeste como resposta um muro de indiferença? Isso não é acaso. Esse silêncio, essa falta de validação, é uma forma de dizer: o que sentes não me importa. Isso pode ser mais doloroso do que uma crítica direta, porque deixa-te vazio, como se estivesses a falar com alguém que escolheu não te ouvir. O que torna estas situações ainda mais complexas é que costumam ocorrer em relações que deveriam ser um refúgio. É fácil pensar que família, amigos ou parceiro estão sempre ao nosso lado, mas a realidade pode ser diferente. Não se trata de viver com desconfiança, mas de aprender a observar, como se observa um rio cristalino. À superfície tudo parece calmo, mas se parares por um momento, poderás distinguir as correntes no fundo. Uma forma simples de começar a identificá-las é observar como te sentes depois de interagir com alguém. Se te sentes constantemente esgotado, desconfortável ou cheio de dúvidas, isso é um sinal. Não se trata de julgar, mas de escutar a tua intuição, essa voz interior que muitas vezes ignoramos por medo do que ela possa revelar. O maior desafio perante estas dinâmicas é que muitas vezes estão envoltas em gestos aparentemente amáveis. Talvez essa pessoa se ofereça para te ajudar, mas de uma forma que te faz sentir incapaz ou dependente. Ou talvez te elogie em público, mas o seu comentário carrega uma intenção de te diminuir. É um jogo de luz e sombra, como Mário Alonso descreveu ao falar sobre o lado obscuro da psique humana. Reconhecer estes sinais não é apenas um ato de coragem, é uma etapa essencial para recuperar o teu poder. Por quê? Embora não possas controlar o que os outros sentem por ti, podes escolher como reagir. Cada ação que tomas para te proteger, cada limite que estabeleces, é uma afirmação do teu valor e do teu direito de viver num ambiente que te respeite e te faça crescer. Mas este caminho não termina aqui. Ainda há muito por descobrir sobre como estas dinâmicas afetam a tua vida. E, principalmente, como fortalecer as relações saudáveis e deixar ir aquelas que apenas somam dor. O próximo passo para compreender esta dinâmica é analisar o impacto que tem no teu equilíbrio emocional e mental. É como carregar uma mochila invisível cheia de pequenas pedras. Cada gesto de indiferença, cada comentário passivo-agressivo, cada silêncio pesado adiciona peso. No início, nem sentes, habituas-te. Mas um dia esse peso começa a roubar-te energia, a perturbar as tuas emoções, a sabotar os teus outros relacionamentos. O mais perigoso é que estas dinâmicas costumam ser cíclicas. Quando alguém te despreza ou minimiza as tuas emoções, acabas por procurar a validação dessa pessoa, como se a aprovação dela pudesse consertar o que ela própria quebrou.
Esse padrão só fortalece a sua influência sobre ti, enquanto afasta aqueles que realmente te valorizam. Como disse Alonso, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esse despertar começa quando percebes que não precisas da validação de alguém que constantemente te diminui. A manipulação emocional é talvez uma das formas mais insidiosas de dominação. Imagina que partilhas as tuas inseguranças com alguém no momento de confiança e um dia essa pessoa usa isso contra ti. Talvez, no meio de uma discussão, ela diga: és demasiado sensível, por isso é que as pessoas se afastam de ti. Este tipo de frase não só magoa, como planta uma dúvida profunda sobre a tua própria percepção. Outro comportamento difícil de detectar é o uso do humor como ferramenta de desprezo. Por vezes, piadas que parecem inofensivas carregam um julgamento oculto. Uma frase como "estás sempre a complicar tudo", típico de ti, parece leve, mas se repete, começa a infiltrar-se na tua mente. Começas a perguntar-te: será que é verdade? Será que estou a exagerar? E, sem te aperceberes, essas dúvidas moldam a tua autoimagem. O que muitos ignoram é que a repetição destas dinâmicas gera o que se conhece como microtraumas. Ao contrário de eventos traumáticos grandes, estas pequenas feridas emocionais acumulam-se, como gotas de água que caem continuamente sobre uma pedra até a desgastarem. Por isso, não as podes ignorar. Cada palavra, cada silêncio, cada gesto conta. Mas reconhecer estes sinais nem sempre significa que deves terminar a relação. Por vezes, estas dinâmicas refletem feridas não curadas na outra pessoa. E abordar o problema com sinceridade pode fazer a diferença. Mas isso exige duas coisas essenciais: uma vontade real de mudar e respeito mútuo. Se um destes elementos estiver ausente, o ciclo tende a repetir-se. Isto leva-nos a uma questão crucial. Como podes estabelecer limites quando estás rodeado por estas dinâmicas? A resposta não é simples, mas começa com algo poderoso: reconhecer que o teu valor não depende da forma como os outros te tratam. Os limites não são castigos, são proteções que refletem o quanto te valorizas. Não é egoísmo, é autocuidado. Por agora, quero que te tomes um momento para refletir. Quantas vezes justificaste um comportamento tóxico porque não querias confrontá-lo? Quantas vezes minimizaste as tuas emoções para manter a paz? Estas perguntas são incômodas, mas necessárias, porque por trás de cada uma delas está uma verdade que estás pronto para enfrentar. Refletir sobre estas questões é como acender uma luz num quarto escuro. De repente, apercebes-te de quantos comportamentos normalizaste, quantas vezes ficaste em silêncio para evitar conflitos e quantas oportunidades deixaste passar para te defenderes porque pensaste que não valia a pena. Mas sabes o que? O mais libertador é reconhecer que pode sempre começar de novo, não importa quanto tempo estás nessa dinâmica. Estabelecer limites pode parecer desconfortável no início, especialmente se nunca o fizeste. É como aprender a andar numa corda bamba. No início vacilas, sente-te inseguro, mas a cada passo ficas mais firme. Quando começas a colocar as tuas necessidades como uma prioridade, algo muda. Talvez no início essas pessoas reajam mal, porque estavam habituadas a ultrapassar os teus limites sem consequências. Mas, com o tempo, começas a notar algo interessante. As relações saudáveis tornam-se mais fortes e as tóxicas começam a desaparecer. Como disse Alonso, não podemos mudar nada a menos que o aceitemos. Reconhecer que certas dinâmicas são prejudiciais não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. Porque, ao aceitá-las, estás a abrir a porta para transformar o teu ambiente. Não se trata de te tornares uma pessoa fria ou desconfiada, mas de alguém que sabe que merece e não está disposto a aceitar menos. Pensa nisso como um filtro. Quando começas a estabelecer limites, estás a filtrar as pessoas que realmente se importam com o teu bem-estar daquelas que só estão interessadas em aproveitar-se da tua tolerância. Imagina que és um copo cheio de água. Se estiveres sempre a dar e nunca te permitires recarregar, eventualmente ficarás vazio. Mas quando começas a cuidar de ti, asseguras-te de te manteres cheio para as pessoas e situações que realmente importam.
No entanto, há algo importante que deves ter em mente. Estabelecer limites não significa confrontar com agressividade ou cortar os laços de imediato. Trata-se de comunicar claramente o que estás disposto a aceitar e o que não estás. Por exemplo, se alguém fizer comentários que te incomodam constantemente, pode dizer algo como: aprecio a nossa relação, mas esse tipo de comentário não me faz sentir bem, prefiro que não o faças. É uma afirmação simples, mas poderosa, porque deixa claro que valorizas tanto a outra pessoa como a ti mesmo. Este processo pode ser particularmente difícil quando os sinais de ódio velado vêm de pessoas que amas ou em quem confias. Mas aqui está o detalhe: o amor não deve doer, e as relações baseadas no respeito não devem fazer-te sentir inferior. O verdadeiro desafio não é identificar essas pessoas, mas aceitar que, em alguns casos, afastá-las é a única forma de te protegeres. Quanto mais conscientes somos destas dinâmicas, mais podemos aprender a responder, em vez de reagir. Cada limite que estabeleces, cada vez que decides priorizar o teu bem-estar, é um passo em direção a uma vida mais autêntica. E o melhor de tudo é que, quando começas a valorizar-te desta forma, inspiras os outros a fazerem o mesmo. É uma mudança que não só transforma as tuas relações, mas também a forma como percebes o mundo. E se ainda te perguntas como saber se estás numa relação que não te faz bem, há um sinal muito claro. Sentes-te a tua verdadeira pessoa quando estás com essa pessoa? Se sentes constantemente que tem de ajustar quem és, minimizar as tuas conquistas ou tolerar comportamentos que te fazem mal, está na hora de avaliar se essa relação realmente tem lugar na tua vida. Mas não termina aqui. Existem ainda estratégias específicas que podes usar para te protegeres emocionalmente e fortalecer as conexões que realmente valem a pena. Uma das estratégias mais poderosas para te protegeres emocionalmente é aprender a reconhecer os padrões. Não se trata de focares-te em cada ação isolada, mas de observares o panorama geral. Por exemplo, se alguém se esquecer de te felicitar uma vez, pode ser um descuido. Mas se essa pessoa parece constantemente ignorar as tuas conquistas ou minimizar as tuas emoções, isso já não é casual. Alonso falava do inconsciente coletivo como uma força que guia os nossos comportamentos, e nas relações humanas, os padrões são a sua forma de se expressar. Aprender a identificá-los é como encontrar um mapa escondido que revela as verdadeiras intenções por trás das ações. Pensa numa relação como numa dança. Quando as duas pessoas estão em sintonia, os passos fluem naturalmente e, embora possam tropeçar de vez em quando, o ritmo é recuperado. Mas quando uma das partes decide seguir o seu próprio ritmo, ignorando completamente a outra, a dança perde a harmonia. O mesmo acontece com as relações desequilibradas. Se tem sempre a sensação de que és tu quem se adapta, quem dá mais, quem cede para manter a paz, provavelmente essa dinâmica te está a drenar mais do que pensas. E aqui entra uma ferramenta valiosa, a autocompaixão. Muitas vezes, somos os nossos críticos mais severos, culpando-nos por coisas que sabemos que não merecemos. Mas é importante lembrar que todos estamos a aprender. Como em qualquer processo de mudança, o que importa não é o que permitiste no passado, mas o que decides fazer a partir de agora. A autocompaixão não só te ajuda a curar, como também te dá a força para enfrentar conversas difíceis e tomar decisões que priorizem o teu bem-estar. Um exemplo claro disso é quando decides expressar os teus limites. No início, pode sentir-te inseguro, com medo de que a outra pessoa reaja mal ou te rejeite. Mas cada vez que falas com honestidade, estás a construir uma barreira protetora à tua volta, não para te isolares, mas para filtrar o que permites entrar. Se alguém realmente valoriza a relação contigo, procurará compreender e respeitar esses limites. E se não o fizer, essa resposta é em si uma sinal clara da saúde dessa relação. Outra chave para fortalecer as tuas relações é rodear-te de pessoas que reflitam os valores que desejas na tua vida. Talvez isso signifique procurar amigos que te apoiem sem reservas, colegas que respeitem as tuas ideias ou até mentores que te inspirem a crescer. Alonso acreditava que atraímos para as nossas vidas aquilo que ressoa com a nossa própria energia. Assim, quanto mais trabalhares para construir a tua autoestima e estabelecer limites claros, mais atrair as pessoas que partilham essa mesma vibração.
No entanto, há um aspecto muitas vezes negligenciado: o poder do silêncio. Não como um ato de rejeição, mas como uma ferramenta de reflexão. Dar-se um momento para observar como você se sente em algumas relações pode ser revelador. Você se sente mais leve ou mais pesado depois de conversar com alguém? Essa pessoa deixa você com uma sensação de energia ou te exaure completamente? Essas são perguntas às quais você só pode responder quando se permite fazer uma pausa e ouvir o que sua intuição tem a dizer. O caminho para relações mais autênticas não é fácil, mas cada passo que você dá é uma declaração de amor próprio. E quanto mais você trabalha para construir uma vida alinhada com seus valores, mais se torna óbvio quais relações agregam à sua vida e quais retiram. Mas não é aí que a jornada termina. Compreender essas dinâmicas é apenas o começo. Ainda há muito a explorar sobre como transformar essas experiências em lições que o impulsionam para uma vida mais plena e equilibrada. Uma vez que você começa a se conscientizar das dinâmicas ao seu redor, algo maravilhoso acontece. Você se liberta do fardo de tentar controlá-las. Você percebe que não pode mudar o que a outra pessoa sente, mas pode decidir o espaço que ela ocupa em sua vida. É como abrir as janelas de um quarto escuro e deixar a luz entrar. Essa clareza permite que você veja quais relações são construídas sobre uma base sólida e quais vacilam sobre um terreno cheio de rancores ou expectativas não expressas. Um ponto crucial nesse processo é aprender a diferenciar um conflito natural de um padrão tóxico. Todos os relacionamentos passam por momentos de tensão. Isso faz parte da convivência humana. No entanto, quando você se depara com alguém que constantemente mina sua autoestima, que faz você duvidar de seu valor ou que ignora seus limites, você não está enfrentando um simples conflito. Você está diante de um ciclo que, se não interrompido, pode desgastá-lo emocionalmente. Para se libertar desse ciclo, você precisa de duas coisas: coragem e uma estratégia. A coragem o ajudará a enfrentar aquelas conversas desconfortáveis que você tem evitado. A estratégia consiste em escolher suas palavras com cuidado, não para atacar ou defender, mas para comunicar o que você precisa de forma clara e firme. Por exemplo, em vez de dizer "você sempre me faz me sentir mal", você poderia dizer: "Quando isso acontece, me sinto ferido a... Eu gostaria de conversar sobre como poderíamos lidar melhor com isso." Nessa transformação, também há espaço para o perdão, mas não o tipo de perdão que valida o comportamento do outro, mas aquele que o liberta do ressentimento. Como Alonso disse, aquele que não olha para dentro de si se perde fora de si. Perdoar não significa permitir que o outro ultrapasse seus limites novamente. Significa liberar o peso emocional que você carrega para poder seguir em frente. Imagine que você está escalando uma montanha com uma mochila cheia de pedras. Cada vez que você escolhe perdoar, remove uma pedra dessa mochila. No começo, o caminho ainda é íngreme, mas a cada pedra que você deixa para trás, a subida se torna um pouco mais leve. E com o tempo, você começa a perceber a paisagem ao seu redor, em vez de focar apenas na dificuldade da subida. Mas tudo não se resume a deixar ir. Também é importante construir. Cercar-se de pessoas que o elevam, que o apoiam nos momentos difíceis, que celebram suas conquistas como se fossem as delas. São essas relações que valem a pena, aquelas que nutrem sua alma em vez de exauri-la. Quando você investe tempo em construir conexões autênticas, cria uma rede de apoio que o fortalece até nos momentos mais difíceis. Uma maneira prática de identificar essas relações é prestar atenção no que você sente depois de cada interação. Se você se sente motivado, compreendido ou simplesmente em paz, é um sinal de que essa pessoa traz algo positivo para a sua vida. Por outro lado, se você se sente constantemente exausto, ansioso ou duvidando de si mesmo, talvez seja a hora de reavaliar o lugar que essa relação ocupa em sua vida. Esse processo de avaliação e mudança não é fácil, mas a cada passo dado você se aproxima um pouco mais de uma versão mais autêntica de si mesmo. E essa autenticidade tem um poder incrível. Começa a atrair o que você realmente precisa, ao mesmo tempo em que filtra o que não tem mais lugar em sua vida. A coisa mais bela nesse caminho é que ele não transforma apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. Pois ao estabelecer seus limites, você ensina aos outros a valorizá-lo e a se valorizarem também.
No entanto, isso não termina aqui. Há ainda muito mais a explorar sobre como identificar essas dinâmicas que parecem inofensivas, mas que na verdade são sinais de alerta em nossos relacionamentos. E conforme você avança nesse caminho, a cada decisão que você toma, você faz uma afirmação de sua força e de seu direito de construir uma vida que reflita verdadeiramente quem você é. Ao começar a reavaliar suas relações, você percebe algo poderoso. Você não está buscando a perfeição. Você está buscando o equilíbrio. Não se trata de cercar-se de pessoas que sempre concordam com você, mas de aquelas que o respeitam mesmo quando não o fazem. Esse tipo de relação não é apenas saudável, ela também o impulsiona para o crescimento. Elas são como uma árvore sólida na qual você pode se apoiar quando o vento está mais forte. No entanto, o verdadeiro desafio não está lá fora, ele está dentro de você. Às vezes, as dinâmicas que toleramos refletem a maneira como nos tratamos. Alonso descreveu isso como a sombra, aquele conjunto de aspectos da nossa personalidade que reprimimos porque acreditamos que são inaceitáveis. Mas quanto mais você ignora essa sombra, mais ela se reflete em seus relacionamentos. Ou seja, o que você tolera nos outros é muitas vezes um espelho do que você tolera em si mesmo. Um exemplo claro disso é quando alguém critica constantemente suas decisões ou minimiza suas emoções, e você decide não dizer nada. Você pode pensar que ao permanecer em silêncio está evitando problemas, mas, na realidade, você está reforçando a ideia de que seus sentimentos não importam. Essa é uma das razões pelas quais é tão importante aprender a ouvir sua intuição, pois seu corpo e suas emoções sempre falam. Basta você prestar atenção. Imagine que você está em uma sala cheia de ecos. Cada palavra que você diz volta para você mais forte, mais clara. É assim que funciona seu relacionamento consigo mesmo. Se você se fala com respeito e valida suas emoções, esse respeito retornará de fora. Mas, se você se critica constantemente ou ignora o que sente, as relações ao seu redor começarão a refletir essa mesma dinâmica. Isso não significa que você precisa ser perfeito ou ter todas as respostas. Trata-se de começar com pequenos passos. Um exemplo simples seria fazer uma pausa quando alguém ultrapassa um limite e perguntar a si mesmo: como isso me faz sentir? Essa pergunta, embora básica, tem o poder de mudar completamente sua perspectiva. Por quê? Uma vez que você identifica o que está sentindo, fica mais fácil decidir o que fazer com isso. Outra ferramenta que você pode usar é o tempo. Às vezes, a melhor maneira de entender uma relação é observar como ela evolui quando você se dá um pouco de distância. Se a pessoa realmente valoriza a conexão, ela procurará se aproximar de você de forma autêntica. Mas, se a reação for indiferença ou até ressentimento, é um sinal claro de que suas intenções não estão alinhadas com seu bem-estar. É importante lembrar que a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo, e como todo processo, exige paciência e compaixão consigo mesmo. Haverá momentos em que você duvidará, quando sentirá a tentação de voltar a antigos padrões simplesmente porque são confortáveis. Mas, a cada vez que você escolhe priorizar seu bem-estar, mesmo que o passo seja pequeno, você está construindo uma base mais sólida para si mesmo. Quanto mais você trabalhar nisso, mais começará a perceber algo fascinante. Os relacionamentos saudáveis parecem leves, naturais, sem esforço. Você não precisa lutar por atenção ou justificar suas emoções. Elas simplesmente se manifestam. E o melhor de tudo é que você começa a perceber que merece exatamente isso. Nada menos. Mas esse caminho não termina aí. Você ainda precisa manter esses relacionamentos em equilíbrio e saber o que fazer quando certos padrões persistem apesar de seus esforços. A chave não é apenas identificar essas dinâmicas, mas saber como lidar com elas de uma maneira que permita continuar avançando em direção a uma vida mais plena e autêntica. Quando você começa a experimentar relacionamentos mais saudáveis, algo dentro de você muda profundamente. É como se você finalmente pudesse respirar um ar fresco depois de estar em um quarto fechado por muito tempo. Essa mudança não transforma apenas a qualidade de suas conexões, mas também a maneira como você se vê. Você começa a perceber que não precisa mais justificar seu lugar na vida de ninguém.
E essa segurança interior é a base sobre a qual você pode construir relacionamentos autênticos e duradouros. No entanto, há algo crucial que você não pode ignorar. Relacionamentos tóxicos raramente desaparecem sem resistência. Quando você começa a estabelecer limites, pode enfrentar críticas ou atitudes defensivas. Você pode até ser acusado de egoísmo ou insensibilidade. Essas reações são uma resposta à mudança de dinâmica. O importante é lembrar que você não está sendo cruel, está se protegendo. Como mencionou Alonso, o que não confrontamos dentro de nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, se você deixar as mesmas dinâmicas se repetirem, elas eventualmente irão te aprisionar novamente. Nesses momentos de dúvida, pense nas suas relações como um jardim. Para algo bonito crescer, primeiro você precisa arrancar as ervas daninhas. É um processo desconfortável e às vezes doloroso, mas é absolutamente necessário. Por quê? Se você deixar essas ervas daninhas ficarem, elas acabarão sufocando as flores que você tenta cultivar. O mesmo acontece com as relações que drenam você. Por mais difícil que seja, aprender a deixá-las ir é um ato de amor próprio. Mas há ainda mais que você pode fazer para fortalecer seu ambiente, cercar-se de exemplos positivos. Procure pessoas que já vivenciem as dinâmicas que você deseja incorporar à sua vida. Pode ser um amigo que sempre ouve atentamente, um colega que respeita suas ideias ou até mesmo uma figura que você admira pela forma como estabelece limites sem perder empatia. Essas pessoas são como faróis na névoa. Elas mostram que não apenas é possível ter relações saudáveis, mas que o esforço também vale a pena. À medida que você começa a integrar esses novos comportamentos, pode perceber algo interessante. Sua perspectiva sobre o conflito também muda. Em vez de temê-lo, você o vê como uma oportunidade de aprofundar a relação ou até mesmo de fortalecer seus limites. Por exemplo, se alguém reage negativamente aos seus novos limites, em vez de se sentir culpado, você pode ver isso como um sinal de que a relação precisa ser reavaliada. No entanto, é importante lembrar que nem todos os relacionamentos têm um fim claro. Alguns desaparecem lentamente, enquanto outros podem passar por período de distância e reconciliação. O essencial é não perder de vista seus próprios valores e necessidades. Quando você se mantém firme no que é importante para você, as pessoas que realmente valorizam sua presença encontrarão uma maneira de se adaptar. Um detalhe importante nesse processo é ser paciente com você mesmo. Você está desfazendo anos, talvez décadas, de padrões que mantiveram em ciclos de insatisfação. Haverá dias em que você dará um passo atrás, quando questionará se todo esse esforço vale a pena, e a resposta será sempre sim. Cada pequeno passo que você dá em direção a relações mais autênticas é um passo em direção a uma vida mais plena e equilibrada. Por fim, não se esqueça de reconhecer seu progresso. Cada limite que você estabelece, cada vez que escolhe se cercar de pessoas que te valorizam, é uma vitória. E, embora o caminho pareça longo, cada passo conta, porque, no final, o que você está construindo não é apenas um ambiente saudável, mas uma versão mais forte e autêntica de si mesmo. Mas ainda há mais a descobrir. Os sinais mais úteis. Esses pequenos detalhes, muitas vezes ignorados, têm o poder de revelar muito sobre nossas conexões. Identificá-los pode fazer a diferença entre repetir velhos padrões e seguir para algo completamente novo. Às vezes, os menores sinais são os mais altos. Um comentário que chega no momento errado, um olhar que evita o seu, ou até mesmo o tom de voz que parece neutro quando deveria haver entusiasmo. Esses detalhes são como os pontos de um bordado. Individualmente, podem parecer insignificantes, mas juntos revelam um padrão que você não pode ignorar. É importante prestar atenção em como as pessoas reagem ao seu sucesso. Elas realmente te parabenizam ou o entusiasmo delas parece forçado? Um sinal de desinteresse disfarçado de neutralidade pode ser mais doloroso do que uma crítica direta, pois deixa uma sensação de vazio. É como se elas estivessem dizendo: eu não me importo o suficiente para reagir. E, embora isso possa parecer uma omissão simples, essa falta de apoio fala muito mais sobre o relacionamento do que você imagina.
Mário Alonso explorou como nossas emoções reprimidas encontram maneiras de se manifestar em nossas interações, muitas vezes de formas que nem sabemos. Isso significa que quando alguém age de forma passivo-agressiva ou distante com você, isso nem sempre tem a ver com você, mas com algo que essa pessoa está enfrentando internamente. Mas entender isso não significa que você deve aceitar ser o alvo constante dessas projeções. Um exemplo claro é quando alguém usa sarcasmo como ferramenta para expressar ressentimento. Pode começar com algo aparentemente inofensivo, como claro, você tem tudo sob controle, como sempre. Mas por trás dessa frase existe uma carga emocional que não pode ser ignorada. A chave para lidar com essas situações não é levar para o pessoal, mas também não ignorá-las. Uma resposta direta, como o que você quis dizer com isso, pode abrir uma conversa que revela o que realmente está acontecendo. Outro sinal sutil que merece atenção é como as pessoas lidam com discordâncias com você. Um relacionamento saudável não precisa de ambos os lados concordando com tudo, mas exige respeito mútuo, mesmo nas diferenças. Se alguém tenta invalidar constantemente suas opiniões ou muda de assunto quando você fala sobre algo importante, você está vendo o sinal de que essa pessoa não está disposta a valorizar sua perspectiva. Mas não é só sobre identificar os comportamentos externos. Uma parte crucial desse processo é também observar suas próprias reações. Você se encontra constantemente justificando o comportamento de alguém, mesmo quando sabe que isso está te machucando. Você tem medo de confrontar porque teme perder o relacionamento? Essas respostas são indicadores claros de que, em algum nível, você começou a aceitar menos do que merece. É aqui que entra o poder da introspecção. Dedicar um tempo para refletir sobre como certas dinâmicas fazem você se sentir não só ajuda você a entender melhor suas emoções, mas também lhe dá clareza para decidir quais relacionamentos vale a pena manter e quais precisam mudar. Não se trata de culpar ou se vitimizar, mas de retomar o controle sobre sua vida emocional. Essa jornada de autodescoberta e reavaliação não é linear. Haverá dias em que você se sentirá forte e capaz de estabelecer limites claros, e outros em que você duvidará de suas decisões. Mas cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Por quê? A cada limite que você estabelece, a cada relação que escolhe transformar ou deixar ir, você está caminhando para uma versão mais livre e autêntica de si mesmo. Ainda há muitos sinais comportamentais que você pode estar negligenciando, mas, uma vez que os identifique, você pode desarmar seu impacto. A coisa mais importante é lembrar que você tem o poder de decidir que tipo de energia você permite entrar em sua vida e que tipo de relacionamentos você está disposto a construir. Reconhecer os sinais sutis nos relacionamentos não só ajuda a se proteger, mas também oferece a oportunidade de estabelecer um padrão mais elevado para as conexões que você permite em sua vida. Cada vez que você escolhe dizer não a comportamentos que te machucam, você está abrindo espaço para relacionamentos mais significativos e equilibrados. É como limpar um vidro embaçado. De repente, tudo fica mais claro, mais brilhante, e o que antes parecia embaçado agora faz sentido. Uma das maneiras mais eficazes de reforçar essa clareza é observar como sua energia muda na presença de certas pessoas. Existem aquelas que, sem dizer muito, conseguem te fazer sentir calmo, valorizado e motivado. Por outro lado, existem aquelas que, com poucas palavras, conseguem semear dúvida ou desconforto. Por quê? A cada limite que você estabelece, a cada relação que você escolhe transformar ou deixar ir, você está se dirigindo para uma versão mais livre e autêntica de si mesmo. Ainda existem muitos sinais comportamentais que você pode estar negligenciando, mas, uma vez que os identifique, pode desarmar seu impacto. O mais importante é lembrar que você tem o poder de decidir qual tipo de energia você deixa entrar em sua vida e quais tipos de relações você está disposto a construir. Reconhecer os sinais sutis nos relacionamentos não só ajuda a se proteger, mas também oferece a oportunidade de definir um padrão mais elevado para as conexões que você permite em sua vida. Cada vez que você escolhe dizer não a um comportamento que te faz mal, você abre espaço para relacionamentos mais significativos e equilibrados. É como limpar um vidro embaçado. De repente, tudo se torna mais claro,
mais brilhante, e o que antes parecia borrado agora faz sentido. Uma das maneiras mais eficazes de fortalecer essa clareza é observar como sua energia muda na presença de certas pessoas. Há aquelas que, sem dizer uma palavra, conseguem fazer você se sentir calmo, valorizado e motivado. Por outro lado, há aquelas que, com poucas palavras, conseguem semear a dúvida ou desconforto. Prestar atenção a essa diferença é a chave para saber quais conexões estão em harmonia com seu bem-estar. Por exemplo, se você compartilha boas notícias com alguém e essa pessoa muda de assunto rapidamente ou reage de forma indiferente, esse momento pode parecer pequeno, mas, na realidade, é uma janela para a verdadeira atitude dela em relação a você. Mário Alonso afirmou que as emoções reprimidas tendem a se manifestar indiretamente, e essa falta de entusiasmo pode ser um sinal de inveja ou ressentimento que a outra pessoa não sabe como lidar abertamente. Obrigado por ficar até o final. Seu tempo e energia são preciosos, e eu me sinto honrado de que você os compartilhe aqui. Se este conteúdo te inspirou ou agregou valor, junte-se a esta comunidade deixando a palavra-chave revelação nos comentários. Vou te enviar uma saudação especial no próximo vídeo. Aqui, não compartilhamos apenas conhecimentos, despertamos a consciência. Porque aqui, as palavras não apenas informam, elas transformam.